um diálogo direto, uma linha direta com essas entidades. E quando se faz necessário, nós fazemos reuniões com os pescadores, com os aquicultores, nas bases mesmo, nas próprias bases, nós vamos até eles. Né? Entendi. Sim, Cristiano, você queria falar? Eu acho que essa linha, uma linha importante da gente perceber que, você falou na educação, nós tivemos a oportunidade de fazer com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, através da FAETEC, o CVT, o Centro Vocacional Tecnológico. A antiga escola de pesca da FIPERJ se juntou com a FAETEC, então a junção de duas secretarias num trabalho lá no Gradim, em São Gonçalo, um prédio de ótimas condições que recebeu agora equipamentos, mais instrutores, enfim, apoio didático e condições mais abrangentes, e lá se tem uma escola de formação profissional, que evidentemente vai abranger ao longo do tempo uma série de especialidades, mas já trata hoje, por exemplo, de mecânica de motores, o que é um bom suporte, porque imagina, quem está no mar e está lidando com a embarcação precisa ter esse conhecimento, precisa ter conhecimento sobre uma melhor técnica de confecção de redes e outros materiais relacionados à captura. Precisa ter informações sobre culinária de pescado ou industrialização daquelas sobras, quando você faz uma filetagem, né, do pescado, sempre sobra um pedaço do peixe, a pele e outras coisas. Com isso? Então, essa escola está em funcionamento. Então, assim, no estado do Rio, tem muita coisa que as pessoas não conhecem, não sabem o que está acontecendo. Essa escola ainda vai evoluir, ela vai passar a ter também essas noções de navegação, segurança no mar, são coisas que precisam ir sendo acrescentadas. Então, o trabalho da FIPERJ, ele, além de fazer o que a gente chama de extensão e pesquisa na pesca e na aquicultura, ele também hoje envolve a área educacional e envolve o apoio na busca de duas coisas que eu considero muito importantes para o futuro da pesca aqui. O crédito, então o crédito à pesca, o Pronaf Pesca, as linhas de crédito do Estado, como o Multiplicar, que é uma linha de crédito do governo estadual para apoiar as atividades de aquicultura, né, que são esses cultivos, e também a busca de empreendimentos que venham a dar suporte ao crescimento da pesca. Como a gente já falou aqui, ter uma indústria bem estruturada, conquistar definitivamente o terminal, que está apontado pelo governo federal como sendo uma obra importante que será feita no Rio, mas nós precisamos da concretização dele. Os entrepostos associados aos municípios do interior, que têm como apresentar um bom potencial de pesca, mas na ausência de um entreposto, esse produto, às vezes, ele é desembarcado novamente fora do estado do Rio. Isso não fica aqui como um valor para a economia do estado do Rio e não gera empregos. Explica então, o que é um entreposto para quem está em casa. Um entreposto é aquela obra, aquele prédio, aquela estrutura que tem uma fábrica de gelo, que logo assim que é desembarcado o pescado do barco, aquilo recebe um primeiro tratamento de frio para que o peixe possa se conservar por mais tempo e ser deslocado para os grandes centros de consumo ou de processamento industrial. O pescador já é uma pessoa, como já disse aqui, muito solitária, que sofre muitos impactos da natureza, os riscos, e, além do mais, ele às vezes não é bem compreendido até mesmo na questão ambiental. Entendi. E aqui eu não estou falando de grandes estruturas que às vezes nem são do estado do Rio e vêm aqui fazer uma pesca de terra arrasada. Predatória. Predatória. Eu estou falando do pescador artesanal que muitas vezes, ou por desconhecimento, ou por falta de uma informação mais precisa, acaba sim cometendo algum tipo de irregularidade ou ultrapassando algum limite imposto, mas que nem por isso precisa ser tratado de uma maneira truculenta, porque também é um trabalhador, uma pessoa que está ali procurando defender o sustento da sua família e precisa, assim como os outros trabalhadores, também ter a compreensão. Bacana você estar falando isso, porque isso me comove. A pessoa realmente, quando desconhece, está fazendo uma coisa que ela nem sabe que ela está fazendo de errado, né? Então, essa tolerância que você está reivindicando para esse tipo de caso é rara. Parabéns. Eu acho que isso, as colônias, as associações, elas têm feito um belíssimo trabalho de conscientização. E empreendimentos que estão chegando no Rio de Janeiro, na área de petróleo, na área de mineração,
tem que respeitar mais também essa comunidade. Porque a força econômica, a força do dinheiro, não pode sapatear sobre as populações que vivem dependentes dos recursos naturais. Ao contrário, grandes estruturas, no seu trabalho de licenciamento ambiental, no seu trabalho de ocupação desses espaços, tem que olhar com mais carinho, mais cuidado para essas populações. E a FIPERJ faz esse trabalho de ir perante essas empresas e dizer, olha, vocês estão aqui, tem que fazer um empreendimento, vai ter impacto ambiental sobre o mar, ou sobre um rio, ou sobre uma área, mas é importante que as compensações sejam dadas para justamente promover a adaptação dessas populações de pescadores e outros a esse novo sistema que está se implantando ali. Existe algum tipo de mau recebimento? Como é que é a recepção dessas indústrias? É boa? O que a gente tem buscado é justamente tentar criar um canal de conversação, uma aproximação e buscando as coisas de forma macro, e não, de repente, atendendo individualmente uma comunidade. Às vezes se faz necessário, mas a gente tem buscado criar situações regionais, onde seja mais fácil de se fazer um empreendimento envolvendo mais gente e beneficiando mais pessoas. Porque o dano existe, é inegável, né? Existe aquela coisa, mas eu cumpri os requisitos necessários para ser licenciado. Ok, mas normalmente nesses requisitos não está a questão da responsabilidade com o ser humano. Bom, sabe que existe essa empresa, porque eu também sinto que são pessoas bastante humildes na sua grande maioria. Sim. E que vocês, de alguma maneira, ou de todas as maneiras, vocês são os representantes, vocês defendem essa classe, né? Nós não, vamos dizer, nós não somos os defensores, até porque tem organizações centenárias. As colônias de pescadores são organizações centenárias, a própria Federação dos Pescadores do Estado aqui é bastante atuante. Nós procuramos realmente aproximar essas pessoas do Estado e aproximar o Estado dessas pessoas. Essa foi uma das incumbências que nós recebemos do próprio secretário Chino quando nós assumimos, e até por aquilo que eu te falei, pela sensibilidade que a gente tem de já estar no setor há muito tempo. O Cristiano até brinca, mas no dia que o governador, junto dele, anunciou o concurso público da FIPERJ, eu chorei, porque era uma demanda do setor de 20 anos. É verdade. Tá bom, né? Isso mostra que você está envolvido mesmo, né? Está até quase chorando, olha que bonito. Isso é muito bonito. O Antônio, ele tem, assim como a categoria de modo geral, né, quem é envolvido com isso, é movido por uma paixão, tem uma coisa de ser mesmo ali dedicado. Eu acho que isso é muito importante, porque tudo na vida tem que envolver essa dose de emoção, de entrega real, né? De comprometimento, senão não vai adiante, porque você pode ter o melhor recurso do mundo, o melhor quadro, mas se ele não tiver, de fato, de cabeça, de coração, de alma, isso não vai adiante. E eu tenho uma esperança muito grande que a gente consiga fazer esse salto aqui no estado do Rio relativo à pesca, por tudo isso que eu te coloquei no início. Porque nós temos hoje um Ministério da Pesca que está integrado, nós temos hoje uma condição extremamente favorável sob o ponto de vista do apoio do governo do Estado. Então, as coisas estão se movimentando nesse sentido. Nós conseguimos coisas que eu considero muito razoáveis, que foram a isenção do IPVA, que é o imposto, né, sobre veículos, imposto de propriedade sobre veículos automotores. Isso, até bem pouco tempo, incidia sobre as embarcações. Então, a embarcação náutica, eu até nem digo nada, talvez seja até razoável que se cobre de quem pode pagar. Agora, um pescador artesanal... Não faz sentido. Simples, não comportava. Agora, pior do que isso, antes, para usufruir de um benefício que nós já tínhamos conseguido, que era tirar o ICMS sobre o óleo diesel, a lei ainda criou a necessidade, a obrigatoriedade de apresentar o IPVA. Então, como se eu tivesse dito, Cláudio, eu vou te dar um prêmio de 100 mil reais, mas você tem que apresentar aqui a certidão da filha, da cunhada, da tia, da sua bisavó. Quer dizer, você inviabiliza que a coisa se consolide. É impossível você apresentar aquele documento. Então, com a isenção do IPVA, o governador já determinou isso em decreto, nós também poderemos dar ao pescador a chance de usufruir desse outro benefício, que é a isenção do ICMS sobre o óleo diesel. E o óleo diesel, em alguns casos, chega a representar 70% a 80% do custo
para ele produzir o peixe, porque é o que ele usa na embarcação. E o custo do imposto é 12% sobre isso, quer dizer, é coisa beça. Às vezes o salário dele é menor do que o que ele pagava de imposto sobre o óleo diesel. Então, nós estamos trabalhando isso, acho que vai ser muito significativo o nosso trabalho nessa área. E o Antônio falou aqui de outros benefícios e outras iniciativas, e eu acho que o somatório disso vai ser fundamental para o crescimento. Ô, Cristiano, isso não é divulgado em lugar nenhum. Eu acho que muito pouca gente que está assistindo a gente agora, em casa, tem ideia de que se cobrava IPVA, não é de quê? Sobre embarcação marítima, quer dizer, até um pescador artesanal. Na verdade, muita coisa acaba ficando, as pessoas, como não têm poder de pressão, elas ficam oprimidas por determinadas situações e cabe a cada um de nós, dentro das suas possibilidades, e ajudando a resolver. Evidente que os problemas da pesca vêm se acumulando há muitos anos. Eu sei, mas eu acho que falta sensibilidade. Não dá para resolver tudo de repente. Mas, claro. Mas acho que essas informações começam a dar uma noção à população. Por que o pescado ainda é caro no acesso das populações de baixa renda? Porque o Brasil, olha só, o Rio de Janeiro tem mais área no mar, a projeção do estado do Rio, tá certo? Nas milhas submarinas do Brasil é maior, nós temos mais área de mar do que de terra. E é um território rico. Nós temos, assim, riquezas enormes no mar. Então, acho que é a hora da gente poder, de fato, pegar essa oportunidade, trabalhar isso. E eu estou muito confiante, muito otimista que a gente vai conseguir finalmente andar para frente nessa área. Antônio, os pescadores que estão assistindo a gente, que querem mais informações, quiserem falar com você, tem algum e-mail, algum telefone? Nós temos um e-mail nosso, fiperj.rj.gov.br. O telefone nosso da central 3601-5815. A nossa sede está no Horto, Niterói. E, independente disso, nós estamos fomentando a abertura de novos escritórios regionais e nos colocamos à disposição não só daquele pescador vinculado a algum tipo de entidade, mas que viva sem essa participação, que procure uma entidade ou que nos procure, que nós estamos prontos a buscar a solução dentro da medida possível. E pode ter certeza que ele vai ter mais um parceiro para lutar com ele nessa guerra, nesse dia a dia deles, que a gente sabe que é um dia a dia muito difícil. Tenho certeza, eu vi toda a tua emoção. Obrigada, tá? E você, Cristiano, quem quiser falar contigo, quem quiser... É isso, cristianoauro.com.br. Nós estamos, esse início de ano, revisitando todas as colônias, associações, espaços no litoral inteiro. Já fizemos o norte, já fizemos a região das Baixadas Litorâneas, estamos indo aí para a região da Costa Verde, em torno da Baía da Guanabara, levando essas notícias e debatendo, trazendo os assuntos e propondo soluções, porque acho que é desse diálogo que a gente vai poder finalmente avançar nesse assunto. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo, só aumentou a minha vontade de comer sardinha, viu? Fiquem com Deus. Peixes em geral. Olha, muito obrigada a você pela sua audiência, que a gente sabe que é uma questão de escolha. Quero mandar um beijo para todos os pescadores do estado do Rio de Janeiro, para todos os pescadores e pescadoras, esse povo são muitas, é isso mesmo, esse povo tão solidário, tão amigo, tão bacana. Muito obrigada pela sua audiência, eu já disse, lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até a próxima.